Bom dia, irmãos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar aqui. Espero que você esteja pronto para receber o que Deus tem essa manhã. Amém? Você que nos visita também é muito bem-vindo. Como a gente sempre diz, que essa casa se torne um lar para você. Amém? Tinha tanto recado que eu achei que eu ia chegar e abençoar o povo e ir embora, né? Se liga aí nos recados, não perca. Se ligue no que está acontecendo, se conecte com o que Deus está fazendo. Amém? Vamos lá? Se você trouxe sua Bíblia, Gênesis 12, vou pedir que você a mantenha aberta. Nós vamos ler aí vários trechos de Gênesis 12 até Gênesis 16. Então fique aí com ela aberta, com o seu aplicativo aberto, e você vai acompanhar com a gente. Amém? Não sei se você sabe, mas o Ministério da Palavra e o Ministério de Ensino dessa casa tomam um cuidado. Toda pregação nós compartilhamos antes uns com os outros, né? Com alguém do ministério, para corrigir falhas, evitar, né, qualquer tipo de falha e trazer o melhor para a igreja. Mas eu queria agradecer aqui, em especial dessa vez, porque eu tive uma ajuda extra. A Márcia, a Isa, o Paixão e o Tocha me ajudaram na mensagem. Tiveram a paciência de me ouvir. Então, se você tiver alguma reclamação, você pode procurar qualquer um deles, que eles vão te atender, tá bem? Amados, é fato que desde que o mundo é mundo, o homem procura entender o sentido da sua existência. O homem sempre está à procura de compreender, de responder pelo menos 3 perguntas básicas: de onde viemos, por que passamos o que passamos, por que estamos aqui e para onde vamos. O homem sempre está procurando entender, afinal de contas, se essa existência com as alegrias e com as tristezas que passamos, se são apenas uma sucessão de fatos aleatórios sem importância alguma, ou se de fato existe algum sentido, algum significado em vivermos. Se faz algum sentido essa pregação estar sendo feita agora, se ela faz alguma diferença, ou se ela não existisse, a vida seguiria o seu curso normal e tudo seguiria da mesma forma. Se tanto faz você estar aqui essa manhã, ou se você estivesse no Japão, dormindo, se faria alguma diferença ou não? Será que importa o que fazemos, como enfrentamos a vida, ou se tanto faz, se fazemos de um jeito A ou de um jeito B? Se eu enfrento uma doença com confiança em Deus, ou se eu enfrento uma doença de forma desesperada? Existe diferença ou tanto faz? São questões que tiram o sono dos pensadores, dos cientistas, desde que o mundo é mundo. E o homem, sem Deus, tenta responder a essas perguntas, algumas mais elaboradas, outras menos, mas sem muito sucesso. Sobre essa busca fracassada, um cientista chamado Robert Jastrow, um astrofísico da NASA famoso, ele disse o seguinte em uma oportunidade: para o cientista que viveu sua fé no poder da razão, ou seja, sem Deus, sem ter fé em Deus, a história termina como um sonho ruim. Porque ele escalou as montanhas da ignorância, ele está prestes a conquistar o pico mais alto, e quando ele se aproxima da rocha final, ele é recebido por um bando de teólogos que estão sentados ali há séculos. Em outras palavras, essas dúvidas que tiram o sono dos pensadores e cientistas dedicados, de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos, é algo de certa forma simples para aquele que chegou a crer em Deus, eu e você. É algo que de forma simplificada para nós que chegamos a crer. Muito embora nós não saibamos dizer exatamente como tudo veio a existir em detalhes, nós sabemos que tudo foi criado e Deus criou.
Muito embora nós não saibamos dizer em detalhes o porquê o que passamos, porque enfrentamos os problemas que enfrentamos, porque temos as alegrias que temos, nós sabemos que há um propósito nisso, porque há um Deus no céu. Muito embora nós não saibamos em detalhes como será, para onde vamos, nós sabemos que estaremos com Deus eternamente. Ou seja, nós não sabemos dizer como chegamos no pico da montanha, em detalhes, mas estamos lá. E essa visão privilegiada do topo da montanha, olhando para baixo, dá sentido à nossa existência. Fica fácil e simples de dar algum sentido, ao contrário de quem não tem a Deus. E nós vamos ver hoje como no desenrolar da história da redenção, ao mesmo tempo em que Deus executa esse plano grandioso de trazer o Salvador ao mundo, por meio da descendência de Abraão, Ele trabalha ao mesmo tempo com as dores e dificuldades particulares dessa primeira casa. Dessa primeira casa que Deus chama para reiniciar o povo de Deus, composta por Abraão, Sara e Agar. Nós vamos perceber que se tratava de dar um filho a Abraão e a Sara. Se tratava de Deus curar uma dor pela esterilidade desse casal e de não ter uma descendência. Era uma alegria em particular que Deus estava dando. Mas também se tratava de trazer o Messias ao mundo. Algo muito maior, algo muito mais grandioso do que a necessidade em particular. Tratava-se de dar uma terra a Abraão. Ou seja, uma necessidade particular que todos nós temos. Precisamos de um lar, todos nós. Deus estava atendendo a uma necessidade básica, mas também se trata do lar definitivo de todos nós que somos filhos de Abraão pela fé. Algo muito maior do que a situação em si. E nós vamos ver como Deus vai trabalhando com todos ali, com suas alegrias e tristezas no particular, ao mesmo tempo que os conecta à grande história de salvação que Deus está escrevendo, que Deus vem tecendo ao longo da história. E assim também as nossas vidas. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as coisas mais básicas que fazemos não estão soltas na história. Não são aleatórias. Elas estão todas conectadas com o plano de Deus, com o tapete que Deus vem tecendo da salvação desde sempre. Se nós enxergarmos o valor das coisas comuns em si, mas conectadas com algo muito maior que as nossas próprias vidas, o reino, elas vão ganhar todo sentido. Se a nossa vida particular for absorvida pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, tudo ganhará sentido. Em um mundo no qual as coisas parecem simplesmente não fazer o menor sentido, se nós conseguirmos enxergar além no nosso cotidiano das coisas mais simples, assim como foi com a vida de Abraão, porque a nossa vida é assim também, nós encontraremos esse sentido na nossa caminhada. Amém? Sabemos que, apesar da queda do homem no jardim do Éden e da maldade ter atingido níveis insuportáveis para Deus na época de Noé, Deus não desiste do seu plano original de ter um povo para si. Ele reinicia esse plano com Abraão. E ele traz à existência então a antiga promessa feita já no jardim ao inimigo de nossas almas. A semente da mulher pisará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus promete isso a Satanás. E essa promessa se cumpre na cruz do Calvário, quando o nosso Senhor é vitorioso e pisa a cabeça da serpente e ela lhe fere o calcanhar, porque Jesus morre e ressuscita. E para dar continuidade ao drama da redenção que Deus sempre quis trazer à existência, ele chama Abraão, marido de Sara e tio de Ló. Abraão está tranquilo na sua terra, quando em Gênesis 12, do 1 ao 3, o Senhor disse a Abraão, acompanhe comigo, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Eu abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ou uma melhor tradução, todos os gentios serão abençoados. Deus faz uma promessa grandiosa a Abraão. Te farei pai de nações, pai dos gentios, todos os povos serão abençoados em ti, e eu te darei a terra. Abraão prontamente atende o chamado de Deus, e como os discípulos, na época de Jesus, foram chamados e deixaram as suas redes, Abraão sai da sua terra, porque de fato, para que a vida com Deus faça sentido, é preciso abandonar o que tínhamos, é preciso abandonar o que éramos, e receber a vida que Deus dá no presente. Parece algo simples e batido, mas Deus sempre teve dificuldades com o seu povo em fazer o seu povo olhar para frente, caminhar olhando para frente. Quando Deus tira o povo do Egito, o povo está no deserto, e Deus diz: olha, observem o que está à frente, a Canaã, a terra prometida, olhem para lá. Mas o que diz o relato bíblico? O povo sempre voltava ao Egito em seus corações. Salomão, com toda a sua sabedoria e conhecimento, ele diz que perguntar por que os dias antigos eram melhores é uma questão tola. E é uma pergunta que é muito feita por várias pessoas. Olham o passado como se o passado sempre fosse melhor. Salomão disse que isso é uma questão tola. Jesus, em seu contexto, diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino. Ou seja, Deus sempre teve uma dificuldade de fazer o seu povo olhar para frente. E não há dúvidas que em nossa peregrinação por essa terra, rumo a Canaã celestial, é preciso esquecer e abandonar o que éramos para nos tornar, enfim, quem Deus deseja que sejamos, quem devemos ser. E Abraão, como um bom discípulo, ele faz isso, ele abandona a sua terra, ele toma sua mulher, toma seu sobrinho Ló, todos os seus bens, e segue em frente, peregrinando rumo a terras desconhecidas. Certamente, Abraão, depois de receber essa promessa que lemos em Gênesis 12, como bom ser humano que era, talvez tenha pensado que tudo aconteceria rápido e facilmente. Afinal de contas, foi Deus quem o prometeu. Mas os anos passam um tempo. E depois de um tempo de caminhada, depois de alguns perrengues ali que Abraão passa, talvez essa promessa, que era muito boa a princípio, afinal de contas só tinha coisas boas que Deus prometeu ali, começa talvez a não fazer tanto sentido. Porque veja bem, Abraão está tranquilo vivendo a sua vida, Deus o chama, ele sai da sua terra, ele está estabelecido ali, mas ele sai da sua terra, ele deixa tudo para trás sem saber para onde vai, e não demora muito, ele já chega na terra prometida. Deus mostra para ele: olha, aqui é a terra que eu vou te dar. Mas lá haviam os cananeus, a terra estava ocupada. Deus não permite ele entrar naquele momento. Abraão ergue um altar a Deus ali, mas Deus o manda para um deserto, o deserto de Negueb. Chegando a esse deserto, o que acontece? Fartura? Não, fome. Abraão então é obrigado a subir ao Egito para ter provisão. Chega no Egito, já passa outro perrengue, porque Faraó se engraça com Sara. Dá um problema lascado ali e tal, mas ele consegue se livrar e volta para o deserto. Voltando ao deserto, tem um problema familiar com seu sobrinho, eles se separam. Ló vai para uma direção e Abraão vai para outra. Nesse meio tempo explode uma guerra na região. Ló é sequestrado, vira prisioneiro de guerra. Chega aos ouvidos de Abraão que seu sobrinho é um prisioneiro de guerra, então ele sai para resgatar o seu sobrinho. Ou seja, ele é envolvido em uma guerra que ele jamais sonhou entrar, não tinha nada a ver com ele. E agora o seu sobrinho que ele era responsável por ele, está nas mãos do inimigo e ele precisa fazer algo. Ele consegue resgatar a Ló, mas ele quase perde a vida e quase perde a vida do seu sobrinho também, numa guerra. E Abraão provavelmente ali está cansado, porque depois de todo esse perrengue, depois de guerras, depois de enfrentar inclusive uma guerra e resgatar seu sobrinho, nada de filho e nada de terra do que Deus tinha prometido ainda.
É justo supor que Abraão tenha pensado que a promessa que era tão clara no início, tão boa, agora começa a ficar confusa. Porque até agora ele só teve problema. E Abraão deve ter pensado, pode ter pensado, olha, eu estou fazendo toda a minha parte. Deus me chamou e eu saí. Deus me disse para ir e eu fui. Aonde Deus mandou eu ir, eu fui. Fiz tudo certinho como Deus me mandou. Mas nada aconteceu, então deve ter algum erro no que eu estou fazendo. Deve ter alguma coisa errada no que eu estou praticando. Será que Deus está bravo comigo? Será que eu estou fazendo algo que eu não deveria fazer? Ou deixando de fazer algo? O que está acontecendo? Deve ter alguma coisa errada. Porque o ser humano é assim. Nós somos assim. Nós pensamos que se obedecermos a Deus em todos os caminhos, obrigatoriamente Deus vai nos dar o que queremos, na hora que queremos, da forma como queremos. E quando Deus não dá, nós pensamos que o problema é conosco. Nós temos a tendência de pensar que tudo que Deus faz tem a ver conosco. Mas na verdade, na maioria das vezes, não tem nada a ver conosco. Porque se tratava de dar um filho e uma terra a Abraão, mas se tratava de algo muito maior. Tinha muito mais a ver com Cristo do que com Abraão. A Bíblia tem muito mais a ver com Jesus do que comigo e com você. A Bíblia tem muito mais a ver de revelar o Filho do que com os nossos problemas no dia a dia. As Escrituras falam muito mais de Jesus do que de nós. E nós temos essa tendência de pensar dessa forma quando as coisas não vão bem, ou pelo menos quando as coisas não andam da forma como nós gostaríamos que fosse. Mas Deus nos entende. E entende Abraão também. Deus não o repreende nesse tipo de situação. Porque lá em Gênesis 15:1, vai estar na tela, se você me acompanhar também na sua Bíblia. Aparentemente Abraão, diante dessa obediência dele e diante do não cumprimento da promessa até esse momento, teve medo, dúvidas, receios. Olha o que Abraão diz a Deus. Aliás, Deus aparece a Abraão e diz, depois da guerra que ele enfrenta: não tenha medo, Abraão, eu sou teu escudo. Eu que te defendo. Então Abraão saiu da terra, a promessa não se cumpriu ainda, ele enfrenta a guerra, terminou a guerra, Deus aparece para ele: não tenha medo, Abraão. Creio que Deus tenha lido o coração de Abraão. E aparece e diz: não tenha medo, eu sou teu escudo, eu sou sua defesa, eu lhe darei uma grande recompensa. E Abraão, que até então não havia questionado a Deus, agora ele abre o coração ao Senhor e diz: Senhor Deus, em Gênesis 15:2, Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. A mim não deste descendência, e um servo da minha casa será o meu herdeiro. E Deus responde: não será esse o teu herdeiro, Abraão, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ou seja, Deus confirma mais uma vez a promessa inicial. Quando Abraão está cansado, Deus vai lá e o anima. E a palavra diz que Abraão crê no Senhor. E a palavra diz que essa fé que Abraão deposita no Senhor lhe é atribuída para a justiça. E Abraão, diante disso, agora pede um sinal a Deus. Abraão gostava tudo certinho, não gostava de contrato de gaveta. Ele fala: Senhor, vamos formalizar esse negócio? Vamos lá no cartório? E Deus fala: tudo bem, vamos no cartório. Sacrifica 5 animais, Abraão. 5 animais, nós vimos aqui com Dorival que 5 é Israel, não é isso? Na pregação passada. 5 animais, parta-os ao meio. E nós vamos formalizar, porque no Oriente Antigo essa era a forma de fazer contrato. Quando você queria fazer um contrato com alguém, não tinha cartório na época, você chamava ali as testemunhas, você fazia um sacrifício, partia os animais ao meio, e os contratantes, quem fazia aliança, passava por meio desses animais, como que dizendo: se a aliança for quebrada, faça comigo o que aconteceu com esses animais. Ou seja, você jurava com a própria vida que você cumpriria. E Deus fala: vamos fazer um juramento, Abraão. Se você quer assim formalizar a promessa, nós vamos fazer. Acompanhe comigo, Gênesis 15, do 8 ao 21. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como eu posso saber
que tomarei posse dela? Ou seja, como posso saber que as promessas se cumprirão? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente uma da outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Presta atenção agora. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes eu darei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o rio, o Eufrates e etc. até aqui. Deus então sela formalmente a promessa com Abraão. É como se Deus tivesse registrado em um cartório nos nossos dias essa promessa. E agora Abraão está satisfeito, porque ele tem um juramento formal da parte de Deus, e não tem como Deus voltar atrás. Já não tinha antes, mas agora isso está formalizado. E como a aliança era um símbolo que Abraão estava acostumado, essa aliança envolvia a obrigação das duas partes, agora Abraão iria ter certeza do que competia a ele fazer. Abraão poderia estar em dúvida, como levantamos. É uma possibilidade: olha, será que eu estou fazendo algo errado para a promessa não ter sido concretizada ainda? E agora Abraão vai saber o que Deus espera dele exatamente, e agora ele vai cumprir exatamente o que Deus quer na cabeça dele, e então vai estar tudo certo. Agora a promessa vai acontecer. Abraão está totalmente satisfeito. Mas como Deus nunca é pego de surpresa, nós é que somos. Já diz o Provérbios, né? O homem faz planos e Deus ri. Como diz, Abraão, na hora de assinar o contrato, cai num sono profundo. Esse modelo que Deus usou era conhecido no tempo de Abraão, mas ele foi feito de uma forma como nunca antes. Porque na hora de passar por entre os animais, Abraão dorme, um sono profundo. E depois de sacrificar e partir os animais, que Abraão já está dormindo, você percebe no texto a sutileza, que somente Deus passa por entre os animais. E aqui já é imaginação minha. Eu fico imaginando Abraão a hora que ele acorda, desesperado, e ele olha para Deus e fala: Senhor, o que aconteceu? Nós não vamos assinar o contrato mais? Porque eu dormi na hora que ia assinar o negócio, ele dormiu, na hora de ir no cartório. E ele acorda: Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? O que está valendo no nosso acordo? E Deus diz: olha, Abraão, calma. O acordo está selado. Eu já passei por entre os animais, está tudo certo. E Abraão fala: mas eu dormi, Senhor, o acordo não está feito. Precisava eu ter passado também. Qual que é a minha parte no acordo? Se ele está valendo. E Deus responde: sua parte no acordo, Abraão, já foi feita quando você creu, e isso lhe foi computado para a justiça. Porque nas alianças que Deus faz, só Ele jura pela própria vida. Cabe ao homem crer nas promessas que Deus faz. Glória a Deus. Só Deus cumpre. Só Deus é responsável em dar a sua vida. Abraão e Sara começam a compreender algo que nós compreendemos bem, que é a graça de Deus. A graça imerecida. A graça que é dada sem que nós façamos nada. Eles começam a compreender que esse Deus era um Deus diferente, que não é com base nos esforços humanos,
E essa sempre foi a essência da aliança, porque Deus sacrificou o cordeiro antes da fundação do mundo, para que nenhum homem possa tomar parte na glória de Deus. Que o homem possa entrar na aliança de Deus apenas por meio da fé. Assim foi a aliança do Calvário. Quando nosso Senhor está firmando a aliança do Calvário, assim como aqueles animais que foram partidos, nosso Senhor foi partido ao meio também em favor do seu povo, porque havia um juramento de Deus que o seu povo entraria na terra, que o seu povo seria descendência de Abraão, e o Senhor foi partido para que essa promessa se cumprisse. Ele jurou com a própria vida e pagou com a própria vida. Tomai o meu corpo e comei. Esse é o pão, o corpo que é partido em favor de vós. O corpo e o sangue da nova aliança que é derramado em favor do seu povo. Porque Deus jurou a Abraão, naqueles animais, que ele conduziria o seu povo, que ele daria sua vida pelo seu povo, para que a aliança fosse garantida. Compete a mim e a você crer. Deus não permitiu que Abraão passasse por entre os animais, porque a glória é só dele. Nosso Senhor foi sozinho à cruz. E assim como Abraão dormiu enquanto o Senhor passava, eu, você, Pedro, Tiago e João dormíamos no jardim do Getsemane, enquanto nosso Senhor dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade jurada ao nosso Pai da fé, que é impossível que não se cumpra. Por isso que Deus é fiel em nossa infidelidade. Nós quebramos as alianças de Deus, quebramos as alianças de Deus do Sinai. Mas o que Deus mandou fazer por meio da lei quando nós quebrávamos? Um sacrifício. Aí está a graça na lei. Por isso que nós não podemos contrapor graça com lei, porque a lei é graciosa. A lei não dizia que se nós errássemos, deveríamos morrer. Quem morre é o cordeiro, quando nós pecamos. Ele criou a lei, desceu para cumpri-la e pagou a penalidade da lei em nosso lugar. Porque ele jurou a Abraão 400 anos antes da lei, que nós entraríamos na terra prometida, que Abraão seria pai de nações, e nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Ele jurou e não volta atrás. Aí está a nossa segurança. O contrato está registrado em cartório. Ele se comprometeu e não permitiu que nós passássemos pelos animais, porque ele sabia que nós seríamos infiéis e teríamos que dar a própria vida. Mas está no centro da Trindade dar a sua vida, não que nós morramos. Deus não deseja que ninguém morra, Deus deseja dar a sua vida por nós desde sempre. É só a graça que move a Trindade. Por graça Deus criou todas as coisas. Por graça Deus, depois de criar, trouxe a redenção a essa terra. Abraão e Sara começam a compreender isso, que esse Deus dava sem exigir nada em troca, que esse Deus era bom, que esse Deus entrega tudo por nós. Enquanto todas as divindades exigiam sacrifícios do seu povo, para que a ira da divindade fosse aplacada, esse Deus era diferente. Esse Deus morre pelo seu povo. Ele não exige a morte do seu povo. É isso que nos faz diferente de todos os povos da terra. Nós temos um Deus que morre em nosso lugar, não um Deus que pede a nossa vida, a nossa morte. Mas passam-se os anos, mais de 10 anos diz o relato. E depois de 10 anos, no melhor estilo, Eva no paraíso, Sara questiona se o que Deus falou era aquilo mesmo que eles tinham entendido. Porque ainda a promessa não tinha sido cumprida. Abraão não tinha um filho ainda. E o efeito da maçã, mais uma vez, é provado pela humanidade. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Acompanha comigo aí Gênesis 16, 1, 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão,
não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, fazia quanto? 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Passaram-se 10 anos, depois deles terem compreendido esse episódio ímpar, de somente Deus jurar na aliança, passar por entre os animais. Mas o tempo é algo complexo. E Sara então racionaliza a fé. Ela reinterpreta a promessa feita de uma forma retroativa, de uma forma racional. A promessa que estava muito clara a princípio, mas que dependia totalmente de Deus para acontecer, agora ela reinterpreta de uma forma que Deus participa, mas que seja também humanamente possível executar. Que eles possam dar uma ajuda, fazer a sua parte. Olha aqui, fazer a sua parte. Só Deus passou. Resumindo, ela reduz Deus o tamanho dela. E um Deus que é do nosso tamanho não pode ser chamado de Deus. Porque o tempo passou. E aqui eu quero fazer uma defesa em favor dos nossos pais, porque nós precisamos ter misericórdia dos nossos pais, não acusar. Assim como nós vivemos defendendo os personagens bíblicos aqui, né? O pastor fez uma defesa de Raquel esses dias, maravilhosa. Nós temos procuração de todos esses caras para fazer a defesa. Porque eu não quero chegar lá e ter que enfrentar esses caras, meu. Pô, você falou aquilo de mim, não era bem assim, então eu prefiro fazer uma defesa e não ter problema com Abraão. Não há motivo aqui, não há espanto nisso que aconteceu. Não é uma questão só de ansiedade, de impaciência. Está demorando demais, então vamos fazer de qualquer jeito. Não é isso que aconteceu. Porque nenhum ansioso espera 10 anos, certo? Ou mais, né, se você for somar o tempo para trás. A questão é outra. Veja bem, não tem por que condenar Abraão e Sara nisso. Nem Deus os repreende. Não quer dizer que seja certo o que fizeram. Mas não tem por que nós condenarmos sumariamente os nossos pais. Era comum no mundo antigo suscitar descendência por meio de um escravo. Tanto é que Sara diz: olha, talvez eu possa formar família por meio da escrava. Era normal isso, era um costume socialmente aceito. Não era nada de anormal. E perceba um detalhe. Deus diz, a promessa que Deus diz é que uma descendência viria por meio de Abraão. Ele não fala nada de Sara até então. Deus só vai falar expressamente sobre Sara em Gênesis 17, depois que Agar já está grávida. Então não existe nada de espantoso. Ela fez uma leitura racional da promessa. Olha, se Deus prometeu que viria por meio de Abraão, e até agora nós estamos tentando e não veio, então vamos, talvez nós tenhamos entendido errado a promessa de Deus, estamos perdendo tempo. Então Abraão deita com a escrava, suscita um filho, que vai ser nosso, não vai ser filho da escrava, vai ser filho nosso. É propriedade nossa, porque o escravo é propriedade nossa e o filho dele é propriedade nossa. Então ok, e a promessa se cumpre. Não foi uma questão de ansiedade, foi uma questão de racionalizar o que era espiritual. Foi uma tentativa de controlar o que era espiritual. Tentativa de controlar o que só Deus poderia fazer. O que estava fora das mãos humanas. E Sara, diante desses fatos, diante da longa espera, da idade avançada, faz o que todos nós fazemos. Racionalizamos a promessa que é espiritual. E Abraão, sem nem pensar meia vez, já estava lá, diante da proposta de Sara. Malandro, né? Não quis nem consultar a Deus, foi lá e deitou com Agar. Falei que ia defender, já estou. Mas é um fato, né? Ele fez, né? A questão é que Abraão se esqueceu do Deus da graça,
tinha que fazer algo extra na aliança que Deus fez? Quem que passou por meio dos animais? Deus. Abraão já sabia qual era a parte dele, que era crer na promessa apenas, crer somente, fé somente. Mas ele vai lá e tenta ajudar Deus a cuidar da terra, como nós fazemos tantas vezes. E aqui está um ponto que você precisa gravar para não cometer esse erro. Não duvide na escuridão o que Deus te falou na luz, disse algum teólogo por aí. Não duvide na escuridão o que Deus te falou na luz. A promessa é feita, o mandamento é dado, está claro para Abraão e Sara, porque eles interpretaram corretamente a princípio. Tanto é que eles estavam tentando engravidar todo esse tempo. Eles estavam vivendo normalmente por mais de 10 anos. Estava claro para eles, não tinha dúvidas. Deus disse: Abraão, vai vir por meio de você a descendência. E eles interpretaram que seria por meio de Sara, que era um meio mais lógico, mais racional, mais tranquilo. E era isso mesmo que era o correto. Mas passaram-se 10 anos. E quando o tempo passa é um perigo, porque a tendência nossa é sufocar a fé pela razão, sufocar o que é espiritual por algo que nós possamos controlar humanamente. E Deus não pode ser controlado. Deus é indomável. Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser cobrado. Deus é Deus. E ao fazer isso, Abraão e Sara reduziram Deus do tamanho deles. E deixa eu fazer uma ressalva: não tem problema você ser racional. A prudência, moderação, responsabilidade, sensatez, sabedoria, discernimento são qualidades ligadas à razão e bíblicas. Nós temos que buscar essas questões. Salomão fala muito disso em Provérbios. O que nós não podemos fazer é tomar os planos de Deus pela medida da nossa razão. É isso que nós não podemos fazer, porque Deus é muito superior. Os pensamentos dele são muito mais altos do que o nosso. É impossível colocar um oceano num copo d'água. Nós temos que ser prudentes, ter discernimento, responsáveis. A questão não é essa. A questão é não reduzir Deus ao que nós acreditamos, ao que nós podemos fazer. Deus pode muito mais. E esse parece ter sido o erro dos nossos pais. E nós cometemos esses erros muitas e muitas vezes ao olhar para a palavra de Deus. E ao fazermos isso, nós não conseguimos ver a Deus. E acabei de me lembrar que eu esqueci de dar o tema da mensagem, que eu vou dar agora. Vi o Deus que me vê. Ao reduzirmos a Deus, nós não conseguimos ver o Deus que nos vê. Uma fala que Agar disse, nós vamos ver mais à frente. Não podemos reduzir a Deus. Olha como nós fazemos isso. Jesus disse que ia voltar, certo? Uma segunda vez, não disse? Essa promessa estava clara para os nossos irmãos do passado. Mas passaram-se 10 anos, entre aspas. Dorival falou aqui, deu um dado alarmante semana passada. 67% dos evangélicos já não acreditam mais na segunda vinda de Cristo. O que era claro no começo, passaram-se 10 anos e agora a gente começa a racionalizar, porque esses teólogos falam: não, Jesus falou isso de forma figurada, não é que ele vai voltar. Ele já voltou para os nossos corações e já voltou ao Pai. Ele quis dizer, nós entendemos errado isso aí. Ele não vai vir uma segunda vez na terra mesmo. As coisas vão ficar assim do jeito que está. Por quê? Nós estamos fazendo qual exercício? O mesmo que Abraão e Sara. Nós estamos pegando algo que nós não controlamos, que nós não sabemos quando vai acontecer, porque Jesus disse que nós não temos como saber, nem ele sabia. E nós estamos colocando de uma forma que nós conseguimos fazer, ou seja, ficar aqui mesmo. Estamos pegando a palavra, a promessa e transformando do nosso tamanho, do tamanho da nossa razão. Mas Jesus disse que vai voltar uma segunda vez. Eu não tenho por que interpretar isso de outra forma. Mas nós
racionalizamos o espiritual. Deus prometeu que na unidade do seu povo, o mundo conheceria o Pai. Que na unidade do povo, nós seríamos abençoados, como diz o salmista. Que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, unidos. Mas passam-se 10 anos e você já está de saco cheio da igreja. Aquele lugar que só tem hipócrita, que só tem pessoas que não amam, pessoas que não te entendem, que não... Entendeu? Você já está cansado. E aí você começa a racionalizar a promessa. Olha, não tem problema eu viver sozinho também. Porque também Deus não quer o meu mal, né? Se a igreja está me fazendo um mal, eu estou ficando doente. Aquela história coach, né? Conviva com pessoas que te fazem crescer. Conviva só com pessoas que te levam adiante, né? Aí esquece que a Bíblia manda você estender a mão ao fraco, suportar o fraco em amor. Mas essas coisas, essas ideias vão entrando dentro da igreja, porque nós estamos mergulhados nessa cultura. Você que postou isso no Instagram, já aproveita e tira. Antes de eu olhar à tarde. Antes que alguém veja à tarde. Porque a gente posta sem querer essas coisas. Acha até que é versículo. Tão acostumado na cultura que nós estamos. Mas a gente racionaliza o que é espiritual. E a gente passa a achar, como Abraão achou em algum momento, que tudo tem a ver conosco. Esquece que ferro afia ferro. Que esse é o cumprimento, o plano de Deus. E nós vamos relativizando, Deus não quer o meu mal, então eu vou viver em casa sozinho. Se a igreja sou eu, se eu sou sacerdote, é um reino de sacerdotes, eu posso fazer assim em casa? Qual que é o problema? E aí você vai racionalizando o que é espiritual, que é a reunião do povo de Deus, que algo diferente acontece sim na reunião do povo de Deus, que nós não controlamos, que não está no nosso controle, está na mão de Deus fazer, como Ele quer, quando Ele quer, da forma como Ele quer. E se Ele não quiser fazer, Ele também não faz, que tem dia que Ele não faz. E nós não controlamos isso. Não adianta controlar o ambiente, não vai acontecer, se Deus não fizer. Quer ver outra? Deus promete que se você perseverar na oração e na palavra, você vai suportar o caminho estreito. Mas passam-se 10 anos e você já está de saco cheio dessas disciplinas espirituais. E aí você começa a buscar outros meios, ou seja, você faz 342 campanhas para Deus livrar você do deserto que você está passando. Você vai atrás de 700 profetas para você ouvir o que você já queria ouvir, já decidiu ouvir de antemão. Porque você só para de ouvir a hora que você ouve o que você quer. E eu também, tá? Estou falando para mim também. Não vocês aqui, vai. Estou falando da igreja lá da Dinamarca, que é assim. Não é assim? Até ouvir o que já decidiu ouvir. Porque você está cansado da disciplina, da oração e da palavra. Você quer um profeta particular, como na antiguidade. Mas Deus falou de muitas maneiras no passado. Mas nos últimos tempos, Ele falou por meio do Filho. Da sua palavra. Mas você cansou da disciplina. E você vai procurando outros meios de fugir do deserto, ao passo que o Espírito conduziu nosso Senhor ao deserto. O deserto é uma agenda em nossa vida, que o Espírito nos conduz. Mas você diz, olha, eu quero um evangelho simples, eu quero experiências, eu só quero Jesus, só quero o Espírito, eu quero a igreja de Atos. E aí você se esquece que a igreja de Atos vivia na comunhão, na palavra, na oração. E tem mais, a igreja de Atos não tinha bens particulares. Você pode começar a doar tudo para a igreja. E tem mais, boa parte da igreja de Atos foi devorada nos Coliseus. No Coliseu. Foi perseguida. Nós não sabemos o que nós queremos. Nós vamos fantasiando algo em nossa cabeça, racionalizando a fé, e nós terminamos com nada na mão e construindo a vida cristã à própria maneira. Ao passo que Deus disse,
Quando você quiser falar com seu pai, feche a porta do seu quarto e ore em secreto, que o Deus que te vê, olha o título da mensagem, o Deus que te vê em secreto, te honrará em público. É assim que você constrói a sua vida espiritual. Não é de outro jeito. É assim que o Espírito Santo nos conduz. Deus promete que se você não murmurasse, assim como o povo murmurou no deserto, como na rebelião do deserto, murmuração é rebelião contra Deus, você entraria no descanso do seu Senhor. Mas você endurece seu coração. Você simplesmente não aceita a peregrinação que Deus te propõe. Você não aceita as dificuldades do deserto. E aí você começa a procurar versículo descontextualizado. Ah não, mas Deus disse que seus filhos comerão o melhor dessa terra. Deus não dá pedra para um filho que pede pão. Deserto é a agenda na vida do povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé é algo importante, a fé no Senhor. Abraão creu no Senhor para a justiça. Mas uma fé em que ela não aceita a menor possibilidade de Deus falar não para você, ela não é fé. É fé na fé. Não é fé em Deus. Uma fé que não aceita a menor possibilidade de Deus dizer não, é como o filho mais novo dizendo ao pai: pai, dá a minha parte na herança. É a mesma coisa que enfiar o dedo na cara de Deus e dizer: eu determino que seja assim. Isso não é fé. Isso é fé na sua própria fé. Fé em Cristo, fé em Deus, é aquela que o nosso Senhor orou: pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a sua vontade. A verdadeira fé considera a possibilidade de Deus falar não. Porque pode ser que esse deserto Deus esteja te conduzindo, seja justamente o meio pelo qual Deus está fazendo acontecer a salvação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todas as coisas cooperam para a salvação daqueles que amam a Deus. Deus nos dará e nos tirará todas as coisas necessárias para que nós entremos na Canaã celestial. Porque Ele jurou com a sua própria vida a Abraão, cumprida em Cristo, partido em nosso favor, que nós entraríamos. É com Ele a questão. Ele jurou pelo seu próprio nome. Ele conduzirá o seu povo, custe o que custar. Deus promete que se você lutar contra o pecado, você vencerá. Deus promete isso. Mas nós preferimos acreditar mais em ideologias e na ciência. Nós preferimos. As coisas não mudam assim. Ou pelo menos não mudam de uma hora para outra, precisa de um processo. Veja bem, a ciência precisa de processos. O psicólogo, e eu não tenho nada contra a psicologia, precisa de processo, porque o psicólogo não faz milagre. Ele precisa de um processo para fazer uma intervenção terapêutica. Ele precisa de tempo. Ele precisa de convencimento. Ele precisa que a pessoa participe do tratamento. Ele precisa de várias coisas para que tudo dê certo. Assim como o tratamento médico. Mas Deus não é um psicólogo. Deus não é um simples médico. Deus não é homem, não é humano. O nosso Deus disse: haja luz e houve luz. O nosso Deus disse: seja curado e houve cura. Enquanto Deus fala, Ele traz à existência o que não existe. É assim que Deus faz. Então por que enquanto você está ouvindo a palavra, Deus não pode estar te libertando do trauma que você carregou a vida inteira? Por que Deus precisa de um processo? Ele não precisa. Nesse exato momento você pode sim estar sendo liberto, porque a palavra está sendo pregada. E é por meio da palavra que nós somos regenerados, limpos, sarados, curados, convencidos do pecado. Não é por um processo terapêutico. A palavra é viva e eficaz. Ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito antes de voltar para Deus. Então sim, é possível. Mas nós relativizamos. Racionalizamos o que é espiritual. Olha, o seu trauma é muito grande. O problema é muito grande, então precisa de um processo. Às vezes precisa mesmo. Às vezes Deus usa até o processo médico para fazer. Mas isso não quer dizer que Ele não possa fazer agora.
Isso não quer dizer que Ele não possa fazer nesse exato instante. Isso é deixar Deus ser Deus. Ele é maior que nós. Nós não compreendemos o que Ele faz em todas as coisas. Nós só precisamos fazer o quê? Crer que Ele faz. Isso é fé nele. E aí Ele faz se Ele quiser. Isso é ter fé. Isso é não racionalizar. Nós não podemos ir reduzindo Deus do nosso tamanho, porque fica impossível ver Deus, experimentar a Deus. Nós vamos invadindo a parte da aliança que compete somente a Deus. Fazendo isso, é como se nós acordássemos do sono com Abraão e dissesse: não, Senhor, deixa que eu também quero passar pelo meio dos animais. Eu quero passar porque, caso o Senhor fale, eu vou garantir o cumprimento da promessa. É como se fizéssemos isso quando nós racionalizamos o que é espiritual. Não, Deus, deixa que eu faça a minha parte. Deixa aqui que, às vezes o Senhor não vai dar, eu faço a minha parte. Pode deixar. É como se fizéssemos isso. E fazendo isso, sabe o que nós fazemos? Nós geramos Ismael, como Abraão e Sara geraram. Quando nós racionalizamos o que é espiritual, geramos Ismael, ou seja, uma caricatura do que Deus queria, uma caricatura da promessa que Deus fez. Quando nós temos fé, geramos Isaac. Cultivamos a promessa. Quando interferimos no que é espiritual e racionalizamos, geramos Ismael. E arcamos com todas as consequências. Depois de você certificar o que Deus prometeu, exatamente o que Deus prometeu, promessa, Bíblia, não é profetada, hein? Palavra. Depois que você se certificou do que Deus falou, espere com paciência no Senhor. Não racionalize a promessa de Deus. Jesus disse isso no Sermão do Monte: bata até que a porta se abra. Mas olha o que Deus pergunta: mas quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, depois que Deus atender a promessa que Ele fez, porque Ele vai atender, se Ele prometeu, Ele te encontrará com fé, com a mesma fé do início, sem um Ismael no braço. É isso que Deus nos pergunta. Recebeu a promessa? Espere com paciência no Senhor. E a consequência vem mesmo, porque agora Agar está grávida e começa a desprezar Sara. Abraão rumou para a cabeça. E Sara vai apresentar sua queixa ao juiz máximo de onde ela vivia, que era Abraão. Abraão era o chefe da família. Ele era o dono de tudo, ele que decidia as questões judiciais. E ela apresenta a causa para ele. Ó juiz, é o seguinte, ela está me desprezando. Só que o juiz estava envolvido até o pescoço, né? Ele não era imparcial na situação. E Abraão, no melhor espírito Pôncio Pilatos, fala assim: a escrava é sua, filha. Faz o que você quiser, eu lavo minhas mãos. Ela está sob o seu poder e não o meu. Estava no poder de Abraão, ele era o dono. Mas ele diz: ó, a escrava é sua. E o texto diz que Sara dá uma esparramada com Agar de tal forma que ela foge ao deserto. Mas no deserto, Deus se encontra com Agar. Acompanha comigo Gênesis 16, do 7 em diante. Aqui, o plano mirabolante de Abraão começa a desmontar. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao seu senhor, que lhe havia falado:
tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Até aqui. No deserto, Agar grávida, perto de uma fonte, no deserto ali. O que me lembra muito a história da samaritana. Deus a encontra e faz duas perguntas das mais inteligentes: de onde você veio e para onde você vai? E no mesmo espírito ali, na mesma estratégia que ele faz com a samaritana, junto ao poço, ele põe o dedo na ferida de Agar. Porque Jesus vai na veia da samaritana e fala, chama teu marido. E ela dá uma esparramada ali, não tenho marido e tal, mas Jesus sabia que não era bem aquilo. E Jesus conserta a vida da samaritana por meio do arrependimento e trazendo o pecado dela à tona. E da mesma forma aqui, Deus faz com Agar. De onde você veio, Agar? Para onde você está indo, filha? E Agar só consegue responder de onde veio. Eu venho de fugir da minha senhora. E o que Deus responde? Volta e sujeite-se a ela. Assim como Paulo manda Onésimo fazer com Filemão. Porque é um princípio bíblico. Você precisa consertar o seu passado para que você tenha um futuro com Deus. Deus não manda ela seguir em frente para que ela avance. Deus manda voltar. Porque quando você está errado, voltar não é retrocesso. É andar para frente. Deus manda, volte, sujeite-se à sua senhora e tudo vai te bem. Deus promete coisas a ela, promete que ela não morrerá, promete que o filho dela, apesar de estar fora dos planos de Deus, Deus não pisa neles. Nós estamos acostumados com líderes nesse mundo que passam por cima de tudo e todos para atingir o seu objetivo, mas Deus não é assim. Mesmo que Ismael não fosse a promessa de Deus, ele não pisa Agar e Ismael. Ao contrário, ele vai se encontrar com ela. E é interessantíssimo o diálogo, porque Agar dá um nome para Deus. Ela diz, olha, você é o Deus que me vê. E por que será que Agar dá esse nome? Porque é um nome meio estranho, porque o Deus que me vê. E a resposta é porque Agar era invisível. Ninguém via Agar. Ela estava no deserto, era escrava, grávida sem ser da sua vontade. Ninguém perguntou para ela se ela queria engravidar ou não. Ela era barriga de aluguel. O filho nem ia ser dela. Ninguém estava preocupado, pouco se lixando para os sentimentos de Agar, para o sofrimento dela. Ela era uma escrava. Abraão não estava preocupado, Sara não estava, ninguém estava preocupado com isso. E agora ela não tinha valor nenhum, porque era uma escrava fugida no meio do deserto. O que ela ia fazer? Morrer. Que é o que ela começa a clamar a Deus. Onde ela começa a clamar a Deus, ia morrer de sede. Mas Deus não deixa ninguém morrer de sede que clama. Deus não se atrasa. Como não se atrasou com a samaritana, não se atrasou com ela. E ele conserta a vida de Agar, volta. Porque quando ela volta, ela passa 14 anos até ser expulsa de novo. Ficou tudo bem entre ela e Sara. Mas ela só é expulsa não por sua causa depois, mas porque Ismael começa a perseguir Isaac. Está lá em Gênesis 17. Ismael começa a perseguir Isaac, e agora ela pede para Abraão expulsar Agar, não porque ela estava se sentindo humilhada como da primeira vez, porque agora ela compreendeu a graça de Deus. Agora ela manda expulsar Agar e Ismael, porque o filho da livre não herdará junto com o filho da escrava. O filho da escrava não tem participação junto com o da livre. Ela entendeu que são duas alianças, como Paulo fala em Gálatas. Agora a preocupação de Sara já não era mais consigo mesmo, mas era com preservar a palavra do Senhor. E se Ismael perseguiria Isaac, ela não permitiria isso, porque é por meio dele que viria a promessa. E Deus encontra essa mulher no meio do deserto, que não valia nada, e manda ela voltar e dá um futuro de volta para Agar. E ela diz: tu és o Deus que me vê. Isso nos diz o seguinte, irmãos: por mais que ninguém veja o seu sofrimento nos desertos que você passa, por mais que sejam maiores que sejam as dificuldades que você enfrenta, e ninguém dê valor, o Deus Todo-Poderoso te vê em seus desertos.
O Deus Todo-Poderoso valoriza o que você passa. Deus disse: vocês têm muito valor, vocês valem muito mais que os pardais, porque vocês foram comprados a preço de sangue. E porque Deus nos vê, tudo ganha sentido. Porque Deus nos enxerga, tudo ganha sentido, tudo muda. Se você foi convencido já que existe um Deus no céu que vê você no meio dessa vastidão que é o mundo, que é o universo, se você já foi convencido que entre as bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus te conhece pelo nome, e Ele te olha você indo para o seu serviço todas as manhãs, e te livra de cada momento no seu dia, então você já tem o conhecimento, lá do começo que falamos, você já está no pico da montanha. Você já conhece tudo que você precisa para que a sua vida ganhe sentido. Você já tem o mapa todo. É porque Deus nos vê que a vida faz sentido. Porque agimos como agimos. É por isso que você devolve o troco a mais quando ninguém está vendo. Porque Deus está vendo. E é isso que nos faz ter um rumo. Porque veja bem, se Deus não estivesse vendo, nada faria sentido. Alguns ateus tentam argumentar que faz, mas a verdade é que não faz, porque tudo que nós fazemos seria rapidamente esquecido. A maioria da nossa vida, a maior parte da nossa vida não seria lembrada. Os nossos pensamentos então, pouco importaria, porque morreriam conosco e nós nem lembraríamos deles. Mas porque existe um Deus que nos vê a todo momento e nos conhece melhor que nós mesmos, tudo ganha sentido, porque se existe um Deus que nos vê, a nossa vida é retirada da insignificância histórica para o centro da história que Deus está fazendo, o centro da história da redenção, e tudo ganha importância. Prova para mim, Murilo. Provo a oferta da viúva pobre. Quem deu importância para essa oferta? Ninguém, nem os discípulos. Nada, era uma coisa sem importância, mas Deus viu. E disse: olha, essa mulher fez uma grande coisa. E nós conhecemos essa história até hoje porque Deus viu. Maria Madalena que quebra o perfume aos pés de Jesus. Ninguém deu importância, a não ser Judas, o ladrão, que falou: podia ter vendido e dado aos pobres. Ninguém deu importância. Era um ato insignificante. Mas porque Deus viu, Ele disse: aonde o evangelho for pregado nessa terra, ela será lembrada. Tudo o que nós fazemos. Urias não foi esquecido, mesmo diante do rei. Deus fez questão de registrar Urias, que Batseba era mulher de Urias, porque ele foi um soldado fiel. E infelizmente o rei o matou, num erro grave de Davi, por conta de um adultério. Mas Deus não se esqueceu deles. Batseba, mulher de Urias, está registrado na palavra, pode olhar lá. Deus não se esquece dos nossos atos, ainda que seja contra o rei, ainda que seja fora da história, ainda que ninguém dê importância, para Deus tem importância. E é por isso que a nossa vida tem que ser um monumento a Deus. É por isso que faz diferença se você enfrenta a doença que você enfrenta, confiando em Deus ou não. Porque para Deus importa, Ele está vendo. E Ele não se esquece. E os nossos atos não serão esquecidos. Eclesiastes disse: de tudo que eu falei, obedeça a Deus, porque o que importa é cumprir os seus mandamentos. É para isso que você foi criado. Salomão concluiu qual que é o sentido da vida depois de percorrer o mundo inteiro, depois de não se negar a nada que o seu coração desejou. Tema a Deus e obedeça, porque Ele está vendo. Ele vai trazer a juízo um dia todas as coisas. Ou seja, se não houvesse o juízo de Deus, nada faria sentido. Mas existe. E para nós o juízo de Deus já foi dado, porque pela fé nós confiamos na promessa feita ao nosso pai Abraão, e já fomos justificados pela fé. Ele nos vê. Nisso está o valor da nossa vida. Tudo o que fazemos precisa ser um monumento a Deus. Amém? Ministério de música, por favor. Você pode se colocar em pé.
Vamos orar e depois teremos um último cântico, amém? Se você compreendeu a palavra de hoje, feche seus olhos, põe a mão em seu coração. Se você tem racionalizado as promessas, se você não tem entendido a graça, se você se sente sozinho nessa luta, abandonado, se você pensa que Deus não está te vendo, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, estão aqui os seus filhos, nós pedimos, tem misericórdia, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um deles. Nós pedimos que o Senhor possa, Senhor, trazer à existência as coisas que não existem. Que o Senhor possa acalmar o coração daquele que sofre, daquele que está no deserto, daquele que ainda pensa estar sozinho, Senhor, ainda que não enxergou o Deus que o vê. Porque quando enxergamos o Deus que nos vê, tudo ganha sentido, assim como ganhou na vida de Agar. Quando ela te viu, Senhor, tudo foi diferente. Que o meu irmão e minha irmã possa ver a esse Deus que nos vê todos os dias de perto. Que nós possamos compreender, Senhor, que é somente por fé e não na força do nosso braço. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Nos ensina a confiar em Ti em meio às muitas dificuldades. E mesmo que o tempo tenha passado, Senhor, mesmo que façam muitos anos que temos lutado, renova nossas forças para que a nossa fé, Senhor, seja renovada e a promessa possa vir por meio da fé e por meio da Sua misericórdia, Senhor. E toda a glória seja dada a Ti somente, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que não divide a Sua glória com ninguém. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus de graça, que tem conduzido o Seu povo por toda a história. É assim que nós oramos, Senhor. Pedimos a Sua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados.